Bem, como a gente tinha falado aqui, a atividade financeira do Estado, ela trabalha com a arrecadação de receitas, arrecadação de fundos, trabalha com gasto e com planejamento desses gastos e dessas receitas. Um elemento, então, os elementos prioritários aqui, quando a gente pensa em finanças públicas, a gente vai pensar em receitas e vamos pensar em despesas. E isso tudo vai ter por trás o que nós chamamos de necessidades públicas, e que nós vimos aqui, né? As necessidades de uma sociedade. Então, nós vamos ver agora alguns conceitos chaves que nós vamos retomar ao longo das próximas aulas, mas que eles já são essenciais aqui para que a gente possa já entender e antecipar alguns entendimentos a respeito do direito financeiro. Então, sempre que eu estiver falando de direito financeiro e estiver pensando em atividade financeira, basicamente eu estou falando de dois elementos: as receitas e as despesas. Essa é a primeira compreensão, a compreensão chave do foco do direito financeiro. E quando a gente está falando em receitas, basicamente a gente está falando de três tipos: receitas originárias, receitas derivadas e os empréstimos. Agora, empréstimo ocupa um conteúdo específico que é o chamado crédito público, que nós vamos ver algumas normativas específicas desse elemento, que é o crédito público. Quando a gente está falando em receitas originárias, basicamente a gente está falando em receitas patrimoniais. O que são as receitas originárias? São as receitas que o Estado obtém pela gestão do seu próprio patrimônio. Então, é o caso, por exemplo, do lucro da Petrobras, de um aluguel de um imóvel do Estado, ou que é muito comum, né, nos países, por exemplo, ali do Oriente Médio, os royalties da extração do petróleo. Como ali nós temos várias monarquias, o rei, ele mantém o Estado dele através da venda do petróleo, porque eles têm muito petróleo, petróleo em abundância, então eles têm ali uma gestão patrimonial do recurso que é do próprio Estado. E aí, é as chamadas receitas originárias. Agora, nós também temos as chamadas receitas derivadas. O que são as receitas derivadas? Receitas derivadas são recursos públicos, recursos financeiros que pertencem a outra pessoa, que ela é que geriu o patrimônio dela, a atividade dela, o serviço dela, e o Estado tira dessas pessoas, obtém dessas pessoas. É o caso, por exemplo, do direito tributário. Quando a gente for estudar o direito tributário, nós vamos estar falando de receitas derivadas. Porque a receita tributária, ela decorre da imposição ao cidadão de que ele pegue parte do patrimônio, parte da renda, parte das receitas que ele tem com serviços ou circulação de mercadoria e transfira para o Estado. Outras formas de receitas derivadas. A guerra, em que eu obtenho, né, era muito comum, eu vou lá e saqueio o outro povo, eu tiro das outras pessoas. Então, eu tenho aí um conjunto de receitas que podem fazer frente às despesas do Estado. Agora, vejam bem, nós estamos falando aqui de uma maneira geral, nós estamos pensando aqui no direito constitucional, nos limites éticos, né? Nós estamos pensando nas formas que o Estado pode se manter. É lógico que quando a gente está falando aqui de um Estado democrático, de um Estado democrático, nós estamos falando necessariamente
de regras e que ele não pode ir lá e saquear outro povo. No campo das despesas, a gente tem as necessidades intermitentes, ou seja, aquelas necessidades que são sempre comuns, e temos as necessidades contingentes, que depende do que a gente está vivendo. Então, por exemplo, o auxílio emergencial é uma necessidade contingente. Ele existe por conta da pandemia. Cessada a pandemia, a gente pode pensar em programas sociais, como Bolsa Família, mas o auxílio emergencial já não faz mais sentido. Uma enchente. Agora, tem aquelas que são intermitentes. Elas sempre existem e continuam a existir por um período de tempo que a gente não consegue medir. Por exemplo, educação, saúde, manutenção das vias. Agora, nós vamos ter, gente, elementos de fiscalidade e extrafiscalidade. Eu quero explicar aqui para vocês, para a gente poder entender que a atividade financeira ela não só envolve a necessidade pública de uma sociedade típica. Então, eu vou ter elementos dentro da atividade financeira que são de fiscalidade. O que isso significa? São funções típicas do Estado em que ele, então, vai arrecadar e ele vai gastar. É aquilo que é típico dele. Agora, eu tenho extrafiscalidade. O que é a extrafiscalidade? Quando eu quero impor ao cidadão um comportamento que eu considero correto e que, para isso, eu começo a colocar ou obstáculos ou estímulos para que ele tenha esse comportamento, que ele saia ganhando e que, por vias indiretas, a sociedade também saia ganhando. Então, extrafiscalidade, por exemplo, eu posso aumentar o tributo do cigarro. O objetivo meu é arrecadar mais? Não. O objetivo meu na extrafiscalidade, em que eu aumento o tributo do cigarro, é desestimular a pessoa a fumar o cigarro. E eu quero desestimular ela a fumar o cigarro porque ela é ruim para ela, mas é também oneroso para o Estado. Então, a extrafiscalidade, ela constitui método pelo qual se manifesta a influência da ação estatal sobre a economia e se promovem intervenções sociais. A atividade financeira do Estado, através das receitas e despesas, também pode atingir fins extras fiscais. Então, que esses fins extras fiscais são métodos para que a ação estatal sobre a economia promova intervenção social. Aí nós vamos ter extrafiscalidade em combate a crises, proteção do capital nacional, regulação do consumo e da poupança, progressividade tributária punitiva, quanto eu quero punir a pessoa que agride o meio ambiente, então ao invés de eu prender essa pessoa, eu faço o seguinte, você pode agredir, mas vai custar caro para você. Ou você quer ter um imóvel no centro da cidade fechado? Então, eu vou aplicar para você o IPTU progressivo. Nós vamos ver isso em direito tributário. São formas do Estado influenciar, do Estado atuar na economia para promover intervenção social. Agora, nem toda extrafiscalidade, apesar de bons propósitos, atinge os fins que ela quer. Por exemplo, o caso do cigarro. Se eu aumentar muito o imposto do cigarro e inviabilizar o consumo do cigarro, o que pode acontecer? Pode acontecer um efeito adverso, um efeito colateral. Ao invés das pessoas comprarem o cigarro no mercado formal, elas passam a comprar o cigarro dentro de uma informalidade, ou seja, no contrabando. E aí, a minha política de extrafiscalidade não atinge o objetivo que ela se propôs.
E aí a gente tem que tomar muito cuidado com a extrafiscalidade, porque a extrafiscalidade é um elemento contínuo, precisa de contínua fiscalização e de contínua análise dos seus efeitos. Vamos pensar aqui uma forma que o governo possa aplicar uma extrafiscalidade. Por exemplo, exigir que as escolas particulares, as faculdades particulares tenham cotas sociais e raciais. E aquelas que não tiverem vão pagar um imposto maior. Isso pode gerar, então, uma intervenção social, um benefício social. Vamos imaginar isso. Só que, ao longo do tempo, o que a gente pode ver, se isso é aplicado, se a gente não faz uma análise de causa e efeito, o que pode acontecer é que as instituições aplicam cotas sociais para reduzirem o tributo, mas lá dentro ela aplica outras ações que acabam privilegiando os grupos que a gente não quer privilegiar. Então, há todo um aparato de extrafiscalidade. Vamos pensar aqui na liberação do consumo de alguma droga. Isso não seria uma ação, né, que a gente possa falar do âmbito da atividade financeira, porque a liberação de um consumo de uma droga está no âmbito de uma política pública. Mas vamos imaginar que a gente queira acabar com o tráfico, né, ou reduzir o tráfico. E a gente estuda que, ao invés da gente proibir, a gente aplica o imposto, a gente organiza, e aí a gente coloca um imposto maior para que as pessoas não consumam de forma desenfreada. Essa imposição de um imposto a gente chama de extrafiscalidade. Então, vai além da arrecadação. Olha só, todas as vezes que eu estou falando em extrafiscalidade, eu tenho que pensar numa coisa. Eu estou pensando em receita e despesa. Tá? Eu estou pensando em receita e despesa. Por isso que é extrafiscalidade. Vai além do meu objetivo arrecadatório. Eu não quero arrecadar. Eu não quero só... não vai ser o dinheiro do tributo sobre o cigarro que vai fazer com que eu melhore as minhas contas públicas. Não vai ser isso. Mas isso vai desestimular uma prática que eu quero ser desestimulada. Agora, a liberação do tráfico em si, né, para a gente não fazer essa confusão, ela não é uma extrafiscalidade, porque a liberação do tráfico não, né, a liberação do consumo de alguma droga em si, ela não é extrafiscalidade, apesar dela ter objetivos, segundo algumas teorias e alguns defensores, ela teria objetivos que atingiriam benefícios sociais, como redução da violência, como redução do tráfico. Eu não vou entrar nessa polêmica aqui, mas é só para vocês fazerem essa divisão. Extrafiscalidade, eu estou pensando sempre nesses dois elementos. Eu ter receita que não me faz diferença, porque vai ser útil, tá, gente? A receita, mas não vai fazer diferença, mas que o objetivo dela não é arrecadar, e sim um combate a uma crise, a proteção de um capital nacional, a regulação do consumo. Nós vamos falar mais disso em direito tributário. Eu quero só que vocês tenham noção que a atividade financeira, levando em conta as nossas necessidades públicas, elas precisam de receita, elas precisam de despesa, a atividade financeira vai ter receita, vai ter despesa, e ela pode funcionar sobre o viés da fiscalidade, somente para a gente satisfazer as necessidades de uma forma direta, ou ela pode ter também uma característica de extrafiscalidade, ou seja, ela vai operar financeiramente para atingir outros objetivos que não o de pagar contas e de arrecadar. Tá joia? Então, nós vamos falar de outros conceitos aqui. Quando a gente está falando em poder financeiro, nós estamos falando de uma parcela ou emanação do poder estatal, da soberania. Aí a gente vai falar aqui, poder financeiro, então, é um dos poderes
da soberania. A soberania tem lá seus predicados, e um deles é o financeiro, é o poder de arrecadar e gastar. Eu posso ter um poder financeiro horizontal, ou seja, em que várias funções estatais do mesmo nível tenham poder financeiro. Então, o Congresso Nacional tem poder financeiro, a Presidência da República tem poder financeiro, o STF tem poder financeiro, ou seja, faz os seus próprios gastos. Então, nós temos do ponto de vista horizontal, ou nós temos do ponto de vista vertical, quando a gente está falando de uma federação. Há o poder financeiro da União, há o poder financeiro dos estados e do Distrito Federal e o poder financeiro dos municípios. Um outro conceito, gente, que vocês vão ver muito em finanças públicas, em direito financeiro, em direito tributário, fazenda pública. Inclusive, quando a gente fala assim, secretário de Fazenda é o secretário da Fazenda Pública. Né? Objetivamente, como atividade, a Fazenda Pública é o conjunto de recursos e obrigações financeiras. Ou seja, do ponto de vista da atividade, ou seja, do objeto, é o recurso e as obrigações financeiras. Do ponto de vista subjetivo, confunde-se com a própria pessoa jurídica de direito público. Então, olha só, gente, vocês vão se lembrar lá no direito administrativo que a gente fala em administração pública sobre dois viés. O viés subjetivo e o viés objetivo. A administração pública, sobre o viés objetivo, nós estamos falando das tarefas, das atividades, ou seja, do objeto da administração pública. Qual é o objeto da administração pública? Educação, saúde, pavimentação. Agora, nós usamos usualmente, costumeiramente, falar em administração pública para se referir à pessoa. A administração pública municipal não fez a obra. Ela passa a ser o sujeito. Esse é o enfoque subjetivo. A mesma coisa acontece com a fazenda pública. Quando a gente processa alguém, o Estado, né, por exemplo, vou fazer uma execução fiscal. O Estado tem ali um crédito, a pessoa não pagou o IPTU. Como que vem no processo? Né, se a Fazenda Pública Municipal contra o Joaquim da Silva. Quando a gente fala em fazenda pública, nós estamos falando na própria pessoa jurídica, nós estamos falando no município de Governador Valadares. Eu poderia muito bem substituir a expressão fazenda pública por prefeitura ou por município de Governador Valadares, porque se confunde. Então, tem a fazenda federal, nada mais é do que a União. Tem a fazenda do Estado de Minas Gerais, nada mais é do que o Estado de Minas Gerais, é a pessoa. Agora, do ponto de vista objetivo, ou seja, da atividade, é o recurso e as obrigações financeiras. Por isso que a Secretaria de Fazenda, ela é a Secretaria da obtenção de recursos e das obrigações financeiras. Quando a gente fala, poderia ser muito bem traduzido como Secretaria das Finanças, sem nenhum problema. Professor, mas por que você está falando esse conceito? Porque esse conceito é muito utilizado nos livros, nas ações judiciais. E quando vocês ouvirem falar em fazenda pública, vocês precisam distinguir. Se nós estamos falando em fazenda pública como um conceito de direito, subjetivo, ou seja, nós estamos falando da própria pessoa jurídica de direito público, ou nós estamos falando do objeto da atividade financeira, que é os recursos e as obrigações financeiras. Toda atividade financeira, ela é instrumental. Ela é um instrumento, ela é um meio, não é atividade e fim do Estado. Arrecadar e gastar não é atividade e fim do Estado. Ela é um instrumento para as necessidades. Por isso que, muitas vezes, a gente fala que existem as secretarias e os ministérios meios e as secretarias e os ministérios fins. O que isso quer dizer? Educação, saúde, obras é a finalidade da prefeitura. Agora, arrecadar e gastar é meio,
é instrumento. É exercida pelos entes territoriais, seja município, estado, Distrito Federal e União, e respectivas autarquias. Então, por exemplo, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o SAAI, a Copasa, eles exercem atividades financeiras estatais, que são, na verdade, pessoas jurídicas de direito público, que têm, que executam atividade administrativa, atividade da administração pública, de forma indireta. Agora, eu excluo desse conceito de atividade financeira os entes da administração pública indireta de natureza privada. Por exemplo, o Banco do Brasil, a Petrobras, a Caixa Econômica Federal, que executam natureza privada, ou seja, elas têm atividade financeira privada. Elas vão seguir contabilidades privadas. Nós não estamos falando aqui em atividade financeira do ponto de vista público. Como eu falei aqui, né, a atividade financeira, ela vai satisfazer os objetivos do Estado e vai definir prioridades. Quem vai definir isso, né, é o conjunto político. Depende, a atividade financeira, desculpa, ela não vai definir prioridade, ela vai, na verdade, executar as prioridades. Quem vai definir as prioridades são os órgãos políticos administrativos responsáveis por isso. Ou seja, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, que vão definir, dentro do escopo da Constituição, do escopo da lei orgânica, quais são os objetivos e as prioridades daquele ente territorial, e caberá, portanto, a quem for o gestor da atividade financeira executar a arrecadação e os gastos dentro da lei para atingir esses objetivos. Por isso, e aí eu gosto sempre de lembrar do Game of Thrones, quem já viu, o que tem no Game of Thrones? O que o rei tem? Ele tem o Small Council, né? O conselho pequeno. Quem que faz parte do conselho pequeno? O estrategista de guerra, o primeiro-ministro ou mão do rei e o tesoureiro. Ou seja, quem é responsável pela atividade financeira. É muito comum que o ministro da Economia, que era antes o ministro da Fazenda, os secretários de Fazenda, comporem o núcleo duro da gestão pública, porque ele é que vai executar o que foi politicamente decidido. E ele vira um conselheiro dentro dessa estrutura sobre onde vai ter recurso e onde não vai ter recurso, para que o poder público faça, né, o executivo, a cúpula, faça as escolhas do que vai ser executado ou não. É lógico que a cúpula pode fazer escolhas com bases democráticas, por exemplo, orçamento participativo, pode fazer audiências públicas, mas, ao fim, ele vai tomar uma decisão de ordenação que vai depender da arrecadação e da execução do gasto público. Pessoal, historicamente, qual é os estágios do Estado fiscal? São os mesmos estágios do Estado que a gente já viu. Nós temos um Estado feudal, absolutista, de polícia, em que a forma, e aí a gente pegar aqui, né, a forma de receita era, muitas vezes, originária e também derivada através do saque, da opressão, da tomada de recursos da população, né? Chegava ali e saqueavam a vila. Não havia regras, não necessariamente havia planejamento, era receita e despesa do próprio rei, se confundia, inclusive, com seu próprio patrimônio, não havia o planejamento. Se o rei fosse mais inteligente, mais organizado, ele até planejava, mas não havia o aspecto democrático, em que essas decisões fossem tomadas pelas estruturas que representam o povo. Em substituição a esse Estado feudal, surge o Estado liberal, em que passa-se a ter
limitações ao Estado. E vamos lembrar que a limitação, a criação do Estado liberal, ela surge nas revoluções liberais de cunho tributário. O que os revolucionários liberais queriam? Só você não vai me arrecadar mais esse tanto de recurso assim, não. Sem planejamento, sem ordem, você vai ter limites. Essa é a emergência do Estado liberal. Ela vem principalmente por questões tributárias. A Inconfidência Mineira, a derrama, a Revolução Gloriosa, a Revolução Americana, todas têm como fato decisivo a limitação do Estado fiscal. E aí, esse Estado liberal, como eu falei aqui, ele vem na origem de um controle de autoridade. Não havia, nesse tempo, nem a discussão sobre outras funções estatais. Então, o Estado liberal ele vem romper com o autoritarismo. Ele é um progresso diante do Estado feudal. Com o tempo, verifica-se que o Estado liberal não dá conta de resolver as demandas da sociedade, que passam a surgir justamente porque há uma estabilidade financeira, econômica e política. E aí começam a surgir outras necessidades. E aí surge o Estado social, em que amplia-se a necessidade de arrecadação, porque necessariamente amplia-se a necessidade de gastos. O Estado passa a construir moradia, a fornecer escola, a fornecer educação, e aí, para tudo isso funcionar, ele precisa arrecadar muito. Quando que o Estado social ele se corrói? Quando esse excesso de atividades faz com que também concentre-se excesso de poder e há uma necessidade de um excesso de arrecadação. Isso faz com que a população também se revolte, porque fica muito grande, fica muitas vezes inoperante, fica com muito desperdício, incontrolável, e a população ela se revolta. Emerge daí, gente, aquilo que a gente chama de Estado Democrático de Direito, que é, na verdade, o fruto de um embate entre o desmonte do Estado social, a criação de um Estado social democrático e aquilo que é chamado de neoliberalismo, ou seja, a desconstrução do Estado, que foi feita principalmente no período da Margaret Thatcher, na década de 70 e 80, na Inglaterra, no período do Nixon, nos Estados Unidos, e que vai ter uma fagulha muito branda ainda na década de 90 no Brasil. Por quê? Quando a década de 80 se inaugura no Brasil, nós temos uma outra realidade econômica. Nós não temos um Estado grande, porque desculpa, nós não é que nós não temos um Estado grande no sentido, o Estado da década de 80 era muito grande, mas nós não temos a prestação de serviço que os Estados Unidos, a Inglaterra e a Europa tinham, da forma como eles tinham. Então, essa remodelagem da década de 90 no Brasil é muito diferente da década de 70 e de 80 nos Estados Unidos e na Inglaterra, e nós vamos falar isso em outro momento. Agora, o que emerge disso? E a Constituição de 88 surge nesse contexto. Há uma equalização do papel do Estado, em que nós não podemos ter um Estado que nega todas as atividades, que vai cuidar só dos contratos da segurança e do judiciário, mas que a gente não pode ter um Estado que, por si só, executa tudo. Então, o que emerge da Constituição de 88 é um Estado que passa também a transferir para a sociedade deveres de execução de políticas públicas. E aí, o Estado Democrático de Direito passa a ser um Estado aberto, em que tudo vai depender de uma discussão democrática com a sociedade. Professor, isso acontece na prática? Acontece. Não da forma como nós, dentro da academia, gostaríamos. Porque muitas vezes a gente estuda e tem várias ideias,
mas a gente esquece que a sociedade brasileira, além de muito desigual, em vários sentidos econômicos, ela também é desigual nas suas necessidades. E aí, a gente não enfrenta o debate político. Nós não vamos. Nós gostamos, usualmente, de falar das necessidades da periferia, mas nós não estamos lá na periferia para saber o que realmente aquele cidadão deseja, o que emerge da vontade dele. Porque uma coisa é o que a gente pensa que é necessário, e muitas vezes estamos certos, outras vezes é o que a gente considera como necessário, mas que aquela pessoa não legitima como necessidade. E aí a gente cai na pragmática da comunicação política. Porque a política não é só dar alguma coisa para as pessoas, tem que fazer com que aquelas pessoas legitimem o que elas recebem e que elas satisfaçam também as suas necessidades, a sua forma e o seu plano de vida. Então, o Estado Democrático de Direito, ele vem fazer esse equilíbrio em que eu garanto direitos sociais, eu garanto direitos individuais, mas essa garantia depende da participação da sociedade. E a participação da sociedade, ela vem pelos instrumentos de escolha democráticos, como audiência pública, leis de iniciativa popular, uma participação mais efetiva nos conselhos deliberativos, conselho de saúde, conselho de educação, conselho da causa animal, conselho de desenvolvimento econômico, mas ele vem também na esteira econômica, em que a sociedade também passa a ser prestadora dos serviços públicos, como educação, saúde, internet, etc. Então, essa essa tentativa desse equilíbrio. E isso vai refletir necessariamente no Estado fiscal, em que, lá no Estado liberal, eu tinha que ter limitação arrecadatória, e até eu arrecado pouco, porque eu também presto pouco serviço. Eu saio do Estado social, em que eu tenho muito serviço e eu preciso arrecadar muito, para o Estado em que eu vou fazer uma discussão mais profunda sobre o que eu tenho que arrecadar e sobre o que eu tenho que priorizar, porque eu não tenho como arrecadar tudo das pessoas. É lógico, gente, que tudo isso que eu estou falando para vocês, pelo amor de Deus, é só um resumo, que há muito mais reflexões para serem feitas aqui. Eu só estou retomando conceitos chaves para a gente compreender o Estado fiscal, essa evolução do Estado fiscal, porque daqui a pouco, simplificou. Lógico que a gente está aqui fazendo, na verdade, como acontece nas séries, um compilado das informações que vocês tiveram ao longo do curso. E há polêmicas nesses conceitos. E há, obviamente, discussões sobre esses conceitos aqui que eu estou falando com vocês. E que a gente não vai conseguir fazer agora. Agora, isso é um apanhado geral para que a gente entenda essa evolução. Porque, gente, a gente não pode também fazer uma crítica ao Estado liberal olhando só do ponto de vista do Estado Democrático de Direito, e nem ao Estado social olhando somente do ponto de vista atual. Nós temos que fazer uma crítica também observando eles do ponto de vista da contraposição do passado. O que era antes, o que esses modelos paradigmáticos construíram, porque também não é assim, o Estado liberal não fazia nada. Esse é o paradigma. Ou seja, esse é o conjunto teórico. Mas os estados liberais, muitos prestavam vários tipos de serviço. Tem que analisar caso a caso. Agora, o Estado Democrático de Direito, ele tem a vantagem dele ser um Estado mais aberto, em que a sociedade é prestadora de serviço, a sociedade participa e há uma corresponsabilidade do poder público com o poder da sociedade. Há uma corresponsabilidade. O cidadão também passa a ser responsável por isso. Por isso que as OS surgem, por isso que as PPP surgem. Tudo isso está dentro do bojo do Estado Democrático de Direito, em que a sociedade participa. E aí, por isso que tem audiência pública. Agora, obviamente, e eu sei disso, que isso eu estou falando do ponto de vista teórico. As audiências públicas acontecem? Elas são efetivas? Elas não são efetivas por quê? Porque o povo participa e as autoridades não querem ouvi-los, ou porque, na verdade,
muitas pessoas nem querem participar mesmo. Porque a participação, gente, popular, ela é um dilema. A participação, ela é também problemática. Vocês sabem disso aí na faculdade. Quantas vezes é feita uma reunião em que comparece só alguns alunos? E depois alguns reclamam. A comissão de formatura, chama, ninguém vai. Aí escolhe, a pessoa está insatisfeita. A participação popular, inclusive, tem que ser objeto de estudo. Por quê? Ela é um desafio da sociedade contemporânea. Ela é um desafio da sociedade contemporânea. O que eu quero mostrar para vocês é que tudo isso vai evoluindo para que a atividade financeira seja instrumento que vai ter finalidades distintas conforme finalidades e regramentos distintos conforme a sociedade e o Estado evoluem ou se desenvolvem, mudando as suas perspectivas. Tá joia, pessoal? Bem,